O meu convidado de hoje é Renan Chizzini, engenheiro agrônomo e especialista em marketing de produtos da Nitro. E o tema da nossa entrevista será a importância do vazio sanitário da soja. Meu amigo Renan, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Divino. Tudo bem? Tudo jóia? Por aqui tudo certinho. É um prazer falar com você. Como é que estão as coisas aí no nosso estado do Paraná? Divino, tá friozinho aqui, viu? Tô aqui na região sudoeste do estado. Hoje amanheceu com uma baixa temperatura, mas logo deve abrir o sol aqui e já normaliza a temperatura. Cara, me conta o que que tem de bom aí na região sudoeste do estado do Paraná. A região sudoeste do estado do Paraná, Divino, é uma região extremamente diversa. Então, você Hum. tem desde a produção de hortifruti, você tem a produção de grãos, soja, milho, trigo, feijão, você tem a pecuária leiteira muito presente aqui nas propriedades rurais, e ela é uma região caracterizada por pequenos módulos rurais, pequenos produtores. É basicamente agricultura familiar, Muita cooperativa? dominado completamente pelas cooperativas. É uma característica forte aí do estado do Paraná. Somos referência para o Brasil nesse aspecto. Cara, eu acho fantástico o estado do Paraná. Você vai andando e vendo assim de um lado, do outro, cooperativas para todo lado. E é uma região maravilhosa. Eu sou muito fã desse estado. Vamos falar de vazio sanitário? Vamos, é um ponto muito relevante aí para os produtores brasileiros. O que é vazio sanitário, Renan? Divino, vazio sanitário é uma medida legislativa em que o produtor não pode cultivar soja, nesse caso específico, né, é, por um determinado período do ano, ou seja, 90 dias, que varia de acordo com a região do país. Quando a gente pega o estado do Goiás, por exemplo, como referência, de 27 de junho a 24 de setembro, por exemplo, os produtores não podem estar com soja cultivada no campo. Qual que é a importância desse vazio sanitário? Por que que ele existe? Vazio sanitário é importante para que a gente consiga fazer um manejo preventivo de uma das principais doenças da soja, a principal, que pode gerar percas aí de 90% da produtividade. E aqui a gente está falando da ferrugem asiática. É, Pois não. é uma doença importante que pode gerar até 90% aí de perda de produtividade na cultura. Então, ela é muito relevante, a soja é a principal commodity brasileira. Então, um surto, eventualmente, dessa doença que não seja manejada da forma mais adequada, pode gerar grandes impactos aí na economia nacional. Nós já tivemos algum problema grandioso com essa ferrugem no passado, Renan? Tivemos sim. Por volta dos anos 2005, 2006, quando essa doença chegou ao território nacional, ela era desconhecida e, por conta disso, ela gerou perdas muito significativas na produção, gerou um susto muito grande dos produtores, mas a pesquisa rapidamente entendeu do que se tratava e, de lá para cá, foram desenvolvidas tecnologias cada vez mais eficientes aí para o manejo da ferrugem asiática. Hoje, o vazio sanitário é uma medida preventiva e que visa mitigar os efeitos, né, dessa doença, associado sempre ao manejo fitossanitário adequado para a cultura. É bem interessante, você lembrou aí que é uma medida que é determinada pelo Ministério da Agricultura, né? Ele que, inclusive, há poucos dias atrás, o Ministério acabou lançando ali a programação do vazio sanitário, né? Ela, só lembrando para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, não acontece ao mesmo tempo no Brasil todo, né, Renan? Quer dizer, tem diferença de estados, né? Tem estados que é o mesmo período, mas tem estado que é período diferente, não é isso? É isso mesmo. É um ponto importante que você traz aqui para essa conversa é exatamente isso, da diferença entre as datas de vazio sanitário nos estados brasileiros. O Brasil é um país de tamanho continental e o nosso clima é predominantemente tropical. Então, esse clima e as condições ambientais favorecem o desenvolvimento, aí, o aparecimento e a multiplicação de pragas e doenças na lavoura.
Então, o vazio sanitário calendarizado por estado, por mesorregião dentro dos estados, garante que, por 90 dias, não tenhamos o cultivo da soja nesse período, e também a gente mantenha a janela mais adequada para o desenvolvimento da cultura. Então, ela é uma medida que beneficia o produtor rural, obviamente, porque ele vai gastar menos, vai investir menos para fazer um manejo de uma doença importante e tem efeito sobre outras pragas e doenças aí na cultura da soja. O prazo do vazio aí no Paraná é o mesmo aqui de Goiás? Não, não é o mesmo, não. O Paraná faz poucos dias que iniciou o vazio sanitário. Tem regiões do estado em que o vazio sanitário vai se encerrar ali por volta do início, dia 1º de setembro, e regiões mais ao norte e outras regiões do estado encerra o vazio sanitário no período de 20 de setembro. Ah, perfeito. Vamos trazer aqui como é que faz esse vazio sanitário mesmo? Quer dizer, simplesmente para de plantar e pronto, acabou e deixa a terra parada lá? Como é que é? Conta pra gente. Não, ele começa dessa forma. O produtor ele não pode ter É. soja cultivada ali nessa área. Mas é importante que o produtor também faça um manejo de plantas tiguera, que eventualmente ficaram da safra anterior, lá no momento da colheita, sempre há algum tipo de perda ali de grãos quando você está colhendo. Esse grão, essa semente vai germinar, uma plântula vai emergir. Então é importante que o produtor faça um manejo dessa via herbicida, seja um manejo mecânico, para eliminar essas plantas tiguera ali da lavoura por completo, nas bordaduras, é muito importante, para que a gente garanta a eficiência do período de vazio sanitário. Então vamos só entender direitinho aqui o que que é essa tal de planta tiguera, que eu já ouvi dizer que ela tem outro nome também, né? Que é tiguera ou voluntária, né? É isso? Exatamente, exatamente. Trata-se da mesma coisa. O Você vê que pessoal eu tô aqui do por dentro do sul, assunto, hein? tende a falar planta tiguera, mas Planta pode ser tiguera. considerado planta voluntária também. É a mesma coisa. É, aqui em Goiás a gente fala tiguera, fala voluntária. Então, só para o pessoal entender direitinho. Foi feita a colheita da soja, aí ali vão ficar alguns grãos de soja no chão, que vão cair do caminhão ou da colheitadeira, e esses grãos eles podem germinar. É isso, e vão nascer. A partir do momento que ele nasceu, ele deixa de ser uma cultura e passa a ser uma daninha. É mais ou menos isso? Ele passa a ser uma planta que não deveria estar ali no sistema. Uma vez que essa plântula. Indesejada. Exatamente. Uma vez que essa plântula emergiu, veja o cenário em que a gente, que a gente desenha. Eu tinha a cultura implantada aqui, automaticamente eu tenho pressão de inóculo de doença, eu tenho presença de pragas. Se eu tiver uma nova plântula germinada aqui, automaticamente essa plântula vai ser atacada pela praga, vai ser contaminada pela doença e ela vai se tornar um novo inóculo para a próxima safra. Então, diferente de outros lugares do mundo, onde a gente tem invernos rigorosos que vão matar aquela plântula ali, vão congelar o solo e vão exercer uma supressão aí na pressão de pragas e doenças, o clima brasileiro, como eu já comentei, não é assim. O clima brasileiro favorece, exatamente o contrário, ele favorece o desenvolvimento de pragas e doenças ao longo de todo o ano agrícola. E você colocou um ponto extremamente importante agora, Renan, que eu acho que as pessoas precisam de entender. Muitas vezes fala assim, o Brasil usa muito agrotóxico, né? Que é um nome até feio, mas é o nome que existe, né? O Brasil usa agrotóxico demais. Há que se entender exatamente isso que você colocou, né? Por exemplo, quando nós pegamos alguns países da Europa, quando nós pegamos América do Norte, quando nós pegamos Argentina, existe um período em que esse solo congela e, ao se congelar, pragas e doenças todas são eliminadas ali, né? E depois esse solo volta até mais molhado, úmido, e ele acaba tendo até uma fertilidade natural, o que não acontece no Brasil, né? Alta temperatura, clima seco, depois umidade, tudo isso acaba aumentando, né, essas pragas e essas doenças. Daí a necessidade de utilizarmos mais agrotóxicos, muitas vezes, do que outros países, não é isso? Exatamente.
Agrotóxico é o termo aí que a legislação usa para definir os defensivos agrícolas. Eu, particularmente, Isso. gosto mais desse termo. Mas vamos usar o termo da legislação vigente, né? No Brasil não é essa a nossa realidade. Você bem comentou da questão da fertilidade dos solos. Então, automaticamente, quando você tem o congelamento desse solo, você diminui a degradação de matéria orgânica, você diminui a atividade biológica, que muitas vezes os micro-organismos é que vão degradar essa matéria orgânica, e no Brasil você tem esse processo de degradação muito acelerado, porque eu tenho um clima quente, uma alta diversidade de micro-organismos no solo, e eles vão fazer a degradação da matéria orgânica, que é muito importante aí quando a gente pensa, quando a gente analisa do ponto de vista de fertilidade do solo. Um ponto que eu gostaria de trazer para essa nossa conversa é Hum. que no período de vazio sanitário, já que estamos entrando aí falando de fertilidade do solo, é um ótimo período para que o produtor faça monitoramento da sua lavoura, seja de pragas, seja de doenças, mas que ele também faça análise de solo, para que ele procure um profissional que possa fazer a interpretação dessa análise de solo e para que ele conheça qual a realidade do talhão em que ele está cultivando. Muito importante essa sua colocação. Então, nesse período de 90 dias, ele pode fazer algumas coisas, então, digamos assim, ele pode adiantar alguns passos para o próximo plantio, seria isso? Exatamente. É, uma boa safra ela começa a ser construída antes da implantação da semente ali na lavoura. É feito todo um processo antes, no período de vazio sanitário, pode ser realizado. Você faz a análise de solo, interpreta, você consegue fazer a correção, utilizar macronutrientes, utilizar micronutrientes, como macro no caso do enxofre, né? Micronutrientes como boro, cobre, manganês, zinco, são nutrientes que, além de nitrogênio, fósforo e potássio, vão equilibrar-se aí no solo, de acordo com uma recomendação técnica, e vão favorecer o estabelecimento da cultura que é o seu foco ali no momento da safra, e vão garantir que você alcance altos tetos produtivos. É um Eu momento que o queria. produtor pode usar como preparação, como treino aqui. Uhum. Só voltando um pouquinho lá no que a gente estava falando a respeito do congelamento do solo, tal, que acontece em outros países, não acontece aqui. E essa é a grande magia da agricultura tropical, né, que foi implantada no Brasil, né? A gente praticamente não tinha, até os anos 70 aí, a gente tinha uma agricultura muito de subsistência, né? E foi esse conhecimento dessa agricultura tropical e méritos à Embrapa, né, Renan, que fez com que a gente chegasse nesse momento. Não só a Embrapa, nós tivemos grandes pesquisadores, né, grandes engenheiros agrônomos que dedicaram a sua vida a conhecer melhor essa agricultura tropical, né? Inclusive, eu tive aqui o privilégio já de entrevistar grandes personagens dessa moderna agricultura que fizeram com que a gente chegasse hoje ao posicionamento que chegamos, inclusive, de maior produtor de soja do mundo, né? Exatamente. É, o conhecimento do clima tropical, a adaptação das cultivares, da dinâmica de nutrientes no solo, da pressão de pragas e doenças, isso foi um fator decisivo para que hoje o Brasil se tornasse o maior player aí da exportação de soja mundial. Eu tenho a grata satisfação de morar, ter nascido, né, no estado onde a gente iniciou o sistema de plantio direto aqui no Brasil, até o senhor Herbert Bartz, que Isso. foi um dos pioneiros aí do plantio direto no Brasil, é paranaense. Aí é o berço, né? O berço do plantio direto. Quando eu era menino, Renan, eu lembro que a cidade, na época que o pessoal estava preparando o solo, ficava todo cheio de terra, todo cheio de poeira, né? Porque o pessoal ficava ali revolvendo o solo, que era o jeito que se fazia, né? E hoje não, tudo mudou graças ao plantio direto. E nós temos uma agricultura muito mais fortalecida, muito mais produtividade em função disso. Mas voltando lá na Tiguera, na planta voluntária que você disse, isso é que é a tal de Ponte Verde? Certo. A tiguera, a planta voluntária, é a chamada ponte verde. Ela vai permanecer ali na lavoura
como fonte de inóculo, como fonte de alimento para as pragas, quando a gente pensa pragas desfolhadoras, ou muitas vezes as próprias pragas sugadoras, como é o caso do percevejo, que hoje é uma das principais pragas aí nas lavouras. Então, seja uma planta voluntária, seja uma planta daninha, a exemplo do leiteiro, por exemplo, que ficam ali na lavoura e automaticamente servirão de ponte verde para pragas e doenças aí para a próxima safra. Ah, então não é só a soja que vai nascer ali, quer dizer, plantas daninhas, outras plantas daninhas também que nascerem podem servir de hotel, digamos assim, para essas pragas, para essas doenças. É isso. Podem sim. Obviamente que as pragas e doenças têm um seu hospedeiro preferencial, mas Hum. elas conseguem sobreviver muito bem na natureza por longos períodos de tempo aí em hospedeiros alternativos. É uma realidade. Perfeito. Voltando lá na ferrugem asiática, eu tive a impressão que quando você começou lá no início da nossa prosa, eu tive a impressão que você falou de perdas de até 90%. Foi isso mesmo que você disse? Exatamente. As perdas são variáveis e podem alcançar 90% de acordo com a pressão do inóculo e com o manejo que o produtor está realizando ali na área. E essa perda de produtividade é decorrente da desfolha que essa doença vai causar ali na lavoura. O inóculo vai chegar, vai se estabelecer na folha da cultura, vai gerar pústulas, vai começar a disseminar cada vez mais inóculo para o campo, vai gerar um fenômeno conhecido como a folha carijó, que já é um caso extremo, onde a doença já tomou conta ali daquela folha, está disseminando muito esporo da doença no campo, e essa disseminação é feita pelo vento, então veja que a gente não consegue controlar esse fator, então a disseminação é muito rápida, e isso leva à morte precoce da planta, o que vai comprometer a produtividade. A ferrugem, então, é causada por um fungo. Exato, é um fungo, o fungo Pacopsora pachyrhise. E esse fungo ele vem pelo ar. Foi isso que você disse? Exatamente, ele O vem pelo próprio vento, ele chega vento já nas se lavouras, encarrega ali. isso, ele chega nas lavouras pelo vento. Então a gente E você não tem como controlar este fator. certo. Você havia citado a questão do percevejo também? Sim, sim, é uma importante praga aí das lavouras brasileiras, principalmente quando a gente pensa no sistema de cultivo soja-milho, que é uma realidade do cenário brasileiro. O produtor muitas vezes faz safra de verão a soja e na safrinha ele entra com a cultura do milho. Voltando um pouquinho lá na ferrugem, como é que é o ciclo dessa doença? Vamos lá. Essa doença chega pelo vento nas lavouras, o Hum. esporo vai entrar em contato com a folha, vai contaminá-la, e a partir daí, uma vez instalado na cultura, nesse caso na soja, né, ele vai fazer todo o seu desenvolvimento vegetativo, vai entrar na fase reprodutiva e cada vez mais vai disseminar esporos dessa doença aí no campo. Aí, obviamente, a gente tem diferentes reações de cada cultivar para esta doença. A gente tem cultivares que são mais ou menos tolerantes, mas aí está muito relacionado com a herança genética dessa cultivar. Ah, tá. Então é por isso que muitas vezes tem produtor que eu vejo que planta mais de uma cultivar? É isso? Exatamente. Ele planta mais de uma cultivar, seja pela resposta dessa cultivar à ferrugem asiática, seja pelo comportamento dessa cultivar relacionado ao ataque de nematóides, por exemplo. E também ele tem uma solução muito interessante em que ele pode trabalhar com grupos de maturação diferentes para garantir uma estabilidade produtiva. Obviamente que se o produtor plantar toda a lavoura dele nas mesmas datas com a mesma cultivar, ele vai ficar suscetível aí às variações de clima, ao ataque de pragas, doenças, todos de uma única forma. Então, quando ele trabalha com diferentes cultivares, ele mitiga esses efeitos. E ele vai evitar também um problema que muitas vezes ele vai ter que colher tudo de uma vez só e aí não tem capacidade para isso, né, às vezes não tem máquina, Exato, né, ou o próprio período ali, a própria janela, às vezes, não é tão favorável assim, ele não tem dias suficientes, pra poder fazer isso, porque chove, coisas do tipo, né.
Exatamente, você trouxe um ponto muito importante, que é a capacidade operacional aí das fazendas, aí das propriedades brasileiras no modo geral. Geralmente, a capacidade operacional das fazendas, ela é pequena, então ela não dá conta de atender toda a área cultivada do produtor da forma ou no tempo que o produtor espera, ou dentro da melhor janela para o cultivo. Então, por isso que a gente tem que trabalhar aí com cultivares diferentes. Às vezes o pessoal pode pensar assim: ah, mas o produtor não tem máquina para isso, não tem coletadeira? Tem, mas uma coletadeira custa caríssimo, né, Renan? Custa Sim, muito dinheiro. E às vezes ele precisa de 3, 4 coletadeiras colhendo ali ao mesmo tempo. Quer dizer, não dá para você ter 3, 4 coletadeiras muitas vezes parada ali, aguardando só aquele momento. Então ele vai precisar de alugar a máquina e nem sempre tem disponível no mercado, né? exatamente. Quando você pega períodos de safra, a demanda por colheitadeiras, por exemplo, no momento da colheita, ela é altíssima. Então, muitas vezes o produtor não vai ter disponível ali. Você trouxe um ponto importante, que é o alto investimento que é demandado para você fazer a aquisição de um equipamento desses, mas ele é um ativo que precisa de manutenção também. Então, você precisa somar ao investimento essa manutenção do equipamento aí dentro da fazenda. Renan, você falou do vazio sanitário. Ele já é uma forma de manejo. Existem outras formas de manejo que são adequadas para se controlar a ferrugem e até mesmo o percevejo também? Existem sim. Além das medidas legislativas, a gente tem produtos fitossanitários que podem ser usados para fazer o manejo. É importante que os produtores e também os consultores, os técnicos, os engenheiros agrônomos que prestam assistência para os produtores rurais estejam com a cabeça voltada para um manejo preventivo, seja de doenças, seja de pragas. No caso do percevejo, por exemplo, a gente pode fazer um manejo preventivo ainda na fase de ovos dessa praga. Já existem tecnologias consolidadas no mercado e entregues em escala industrial para os produtores mesmo, para fazer o manejo de ovos. É o caso de uma ferramenta que a gente conhece, chamada de Telenomus podise. É uma vespa macroparasitoide que vai controlar os ovos aí do percevejo nas lavouras. Então, atuando na fase de ovos dessa praga, Divino, a gente consegue quebrar o ciclo dela. E eu consigo fazer uma supressão nessa população e evitar que no decorrer do ciclo da soja eu tenha uma alta pressão dessa praga, ou seja, ela não vai me gerar nenhum impacto econômico. No caso da ferrugem asiática, a gente tem o controle genético, que é o caso de cultivares que respondem de maneira diferente à pressão desse fungo. A gente pode fazer um manejo biológico dessa doença, a gente tem micro-organismos, por exemplo, bacilos púmilos, bacilos subtilis, que podem ser usados aí para fazer um manejo de menor impacto ambiental, para fazer o manejo dessa doença, e também os produtos fitossanitários aí, os ditos produtos, os defensivos químicos. Aliás, é importante até que se faça eh, eh, esse manejo utilizando tanto o químico quanto o biológico, né? Essa interação acaba trazendo um resultado melhor, não traz, Ana? Traz sim. É um efeito sinérgico. A gente trabalha com ferramentas diferentes para fazer o manejo das pragas e das doenças, visando evitar que cada vez mais a gente selecione populações resistentes. Então, isso é muito importante, seja a rotação de princípios ativos de fungicidas, no caso da ferrugem asiática, é importante você rotacioná-los e sempre trabalhar com produtos ditos multissítio junto, né, no manejo, no posicionamento de tecnologias para o manejo dessa doença. E quando a gente vai para pragas, é uma realidade que a gente precisa trabalhar também aí com ferramentas integradas, digamos assim. Você falou de rotação de fungicidas. A rotação de cultura, ela é importante também? Ela é muito importante, seja do ponto de vista para que a gente quebre o ciclo de pragas e doenças na lavoura, mas isso também traz muitos benefícios quando a gente olha para o ponto de vista de perfil de solo. Quando a gente faz rotação de culturas, a gente tem comportamentos diferentes de agressividade do sistema radicular, de profundidade. Então, automaticamente eu vou estar explorando estratos diferentes aí do meu solo, horizontes cada vez mais profundos, e isso é um fator decisivo para a estruturação
do solo e também para a ciclagem de nutrientes. E, obviamente, isso vai refletir lá na produtividade do produtor. Quando você tem um solo bem estruturado, você tem nutrientes disponíveis, automaticamente a sua cultura vai produzir mais. Explique aí para a nossa audiência como é que é feita essa rotação de culturas. Vamos lá. A rotação de culturas, basicamente, você tem que trabalhar em safras diferentes com culturas alternadas. Então, você pode partir do ponto de vista das famílias, das culturas. Geralmente, o produtor opta por trabalhar com culturas de interesse agronômico na safra, né? Então, se você vai trabalhar na safra de verão com soja, você vai fazer milho safrinha na sequência, é importante que você trabalhe com mix de plantas de cobertura, por exemplo, no período de entre safra, seja com crotalária, seja com mucuna, com feijão guandu, com trigo mourisco, são diversas as culturas aí que a gente pode estar implantando no sistema, e cada uma delas, Divino, vai trazer algum benefício. Ou ela vai fazer a ciclagem de nutrientes do solo, ou ela vai exercer supressão sobre um determinado nematóide que o produtor tem lá na área. Então, é importante que a gente tenha o benefício cumulativo do uso dessas tecnologias integradas. E lembrando que se a gente tiver só soja, milho, soja, milho, soja, milho, isso não é rotação, isso é sucessão, né? E isso é uma sucessão, exatamente. Ponto muito importante. E é a grande realidade dos produtores, viu, Divino? O produtor tende a fazer essa sucessão mesmo. Agora, um ponto que eu acho que é interessante a gente colocar aqui, Renan, é que a nossa agricultura, ela é feita de uma forma extremamente profissional e com respeito ao meio ambiente, né? Porque muitas vezes as pessoas que não têm muito contato, que não conhecem muito, acham que o negócio é chegar e destruir. Não, não é destruir o meio ambiente. Muito pelo contrário, tem que haver uma convivência harmoniosa entre agricultura e meio ambiente, não é isso? Exato. A agricultura brasileira é exemplo para o mundo do ponto de vista de sustentabilidade. A gente usa defensivos cada vez menos agressivos para o meio ambiente. A gente é exemplo no manejo biológico de pragas e doenças para o mundo. Nós somos exemplo, e aí antes a gente falou da importância da Embrapa para a agricultura brasileira, mas a inoculação de micro-organismos aí nas sementes de soja no solo brasileiro, que vão fazer fixação biológica de nitrogênio, é exemplo para o mundo. Então, a agricultura brasileira, ela é sim uma agricultura de baixo impacto ambiental. Você é especialista em marketing de produtos na Nitro. Conta pra gente quem é a Nitro. A Nitro, Divino, ela é uma empresa de 88 anos de história, é uma multinacional brasileira. A gente atua no segmento do agronegócio, também atuamos no segmento de especialidades químicas e químicos industriais, somos referência da indústria química moderna aí no Brasil. E no agronegócio, estamos entre as maiores empresas do segmento onde atuamos e sempre buscamos ser relevantes para os produtores rurais. Então, temos um time extremamente capacitado no campo para atender os produtores, para que a gente consiga construir sempre um manejo mais adequado e mais eficiente que se adeque à realidade de onde o produtor está inserido. Você falou, é uma empresa de mais de 80 anos, é isso? Exatamente, 88 anos de história no Brasil. Cara, que coisa rara, né? A gente vê uma empresa brasileira, porque hoje essa parte é dominada pelas multinacionais, né? Elas chegaram e dominaram. Você vê uma empresa de mais de 80 anos de idade, nacional, isso é muito interessante e é muito bom de se ver, né? É muito bom de se ver, é importante para a economia nacional, é importante para os produtores saberem que eles têm na Nitro uma empresa que tem DNA 100% brasileiro, que está ao lado deles, está ombro a ombro com o produtor. Renan, obrigado. Nossa, foi tão bom a gente entender um pouco mais sobre esse vazio sanitário, né? Porque muita gente fica com dúvida, né? A gente vira e mexe fala de vazio sanitário aqui, mas às vezes passa assim por alto e muitas pessoas ficam com dúvidas. Eu acho que é muito bom a gente trazer essa coisa didática, bem explicadinha, falando para as pessoas o que é, como é que funciona, como é que o produtor faz, e entender também a importância disso. Você deu um show aqui, você foi nota 10, parabéns, explicou direitinho para o pessoal. Tenho certeza que muita gente, depois dessa aula que você trouxe,
vai entender muito mais a respeito do vazio sanitário e sua importância. Obrigado, viu? Divino, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você e com todas as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Gente, eu conversei com o Renan Guizini. Ele é engenheiro agrônomo e é especialista em marketing de produtos na Nitro, uma empresa, conforme ele disse, né, de mais de 80 anos, brasileira. E é muito, muito legal isso, né? A agricultura tem disso, né? Empresas que crescem e se tornam cada vez mais relevantes no nosso país. E nós falamos a respeito da importância do vazio sanitário da soja. E se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei para a gente, compartilhe com outras pessoas, deixa um comentário aí, vai, conta o que você achou dessa nossa prosa e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.